glória a Deus, é um privilégio poder estar aqui na casa do Pai, adorando, servindo. Obrigada, amiga. E 2, Eba! Ganhei 2 copos. Louvado seja Deus. Estou com uma palavra no meu coração. Essa palavra tem mexido comigo. Como eu falo, eu tenho o costume de estar ruminando a palavra. E eu tenho ruminado, sendo ministrado por essa palavra. Mas eu queria, antes, cantar uma canção. Vai dar tempo, né? Você que sabe, adore o Senhor comigo. Sua presença é real. Aqui nesse lugar, 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 então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Junto com os querubins cantamos, junto com os querubins cantamos, junto com os querubins cantamos. Santo é o Senhor. Junto com os querubins cantamos. Junto com os querubins cantamos. Santo. Junto com os querubins cantamos. Santo é o Senhor. Então adorarei. Então adorarei. Então eu louvarei. Então me renderei. Totalmente a ti. Então adorarei, então eu louvarei,
totalmente a ti, totalmente a ti, totalmente, totalmente a ti, totalmente a ti, Senhor, totalmente a ti, oh, totalmente a ti, oh, aleluia, aleluia. Essa canção tem muito a ver com aquilo que o Senhor tem colocado em meu coração e vou compartilhar nessa noite. Abre a sua Bíblia em Lucas 19, é um texto tão conhecido. Lucas 19, com certeza você conhece esse texto, já ouviu tantas pregações desse texto, mas a palavra do Senhor, ela se renova, amém? Glória a Deus. Ora para que o Espírito Santo tenha liberdade nesse lugar. Que todo ladrão da palavra nós repreendemos em o nome de Jesus. E que nós sejamos praticantes da palavra do Senhor, amém? Essa palavra tem mexido muito com o meu coração. Vamos ler do 1 até o 10, amém? O título é Zaqueu, o publicano. Então, em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus. Mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de ver, né? Figueira brava, né? Em outras versões. Uma figueira brava, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Eu estava lendo, estou seguindo um plano de leitura, né? E a gente vai lendo vários capítulos, várias coisas. E nesse meio tempo cumprindo o plano de leitura, chegou nesse capítulo 19. E o Espírito Santo ministrou muito ao meu coração com essa passagem. É um texto que a gente conhece, a gente ouviu tanto. E naquele momento em que eu estava lendo, o Senhor ministrou algo diferente e importante no meu coração e eu quero compartilhar. Amém? Eu vou só pontuar algumas coisas que eu fui anotando e ao longo do tempo nós vamos falando. O texto diz que Zaqueu procurava ver quem era Jesus. E aí eu fui anotando algumas coisas que o Senhor foi falando no meu coração. Zaqueu procurava ver quem era Jesus. E um ponto que o Senhor falou no meu coração é: quem sai em busca de ver quem é Jesus, volta levando ele para casa. Zaqueu correu, se adiantou para ver quem era Jesus. O texto diz que ele tinha dificuldades, porque havia uma multidão, ele era de pequena estatura, havia uma barreira muito grande, mas ele estava, né, num desejo muito grande de ver quem era Jesus. Então, ele se adiantou e subiu numa figueira braba, né? Zaqueu foi para um lugar porque ele sabia que Jesus iria
passar ali, ainda com o intuito, ele queria ver quem era Jesus. E quando Jesus chegou ali, embaixo daquela árvore, Zaqueu já estava ali. E o Senhor olha para ele, e essa parte de Jesus eu achei muito interessante. Porque Jesus passou, Jesus poderia vê-lo ali em cima, né? E continuar. Mas Jesus viu ele ali em cima e ele fala: me convém ficar hoje em sua casa. Me convém ficar hoje em sua casa. E eu ficava meditando nesse texto, né? Eu gosto de meditar, de coisa, e eu tenho sido ministrado ainda por essa palavra. E eu comecei a anotar algumas coisas que o Senhor foi gerando em meu coração. E é isso que nós vamos falar nessa noite. Que o desejo de Zaqueu em saber quem era Jesus chamou a atenção do Senhor. Zaqueu não só viu Jesus, mas levou ele para casa. E nessa noite eu quero falar sobre fome de Deus. Quero falar sobre intensidade. Eu quero falar sobre a forma que nós nos comportamos diante da presença de Jesus. Determina o tanto que vamos receber dele. Eu vou repetir isso de novo. A forma que nós nos comportamos diante da presença de Jesus determina o tanto que vamos receber dele. Amém? E foi isso que o Senhor foi ministrando ao meu coração. Lá em Hebreus 11:6, a gente já conhece esse texto, que diz que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que se torna galardoador dos que o buscam. Então, quem imprime esforço, né? Imprime desejo, fome, expectativa em ver Jesus, o texto diz que é galardoado por ele, presenteado pelo Senhor. Amém? E eu tenho sido ministrada por essa palavra. Porque a gente vê aqui, a gente sabe que Zaqueu... Acho que quando eu fui pesquisar algumas pregações, né, em Zaqueu, e a gente fala, e a gente vê, assim, tem tanta pregação falando que Zaqueu era um publicano, e roubava o povo, que falava um monte de coisa. Mas eu fui, assim, gerada pelo Espírito Santo de uma forma tão diferente. Porque havia em Zaqueu, apesar de quem ele era, uma ardente expectativa, uma fome de ver quem era Jesus. Você consegue identificar isso? Quando você vê no texto? Porque o texto diz que ele, sabendo que Jesus ia passar por ali, ele procurava ver quem era Jesus. Ele procurava meios para ver quem era Jesus. Então, a gente entende que ele gerou uma expectativa, não é verdade? Uma expectativa, um desejo, uma fome de ver quem era Jesus. Com certeza ele deve ter ouvido falar do Senhor, das curas, dos milagres, alguma coisa. E quando ele ouve sobre que havia a possibilidade de estar mais perto de vê-lo, ele não mediu esforços para ver quem é o Senhor. A gente sabe que Zaqueu era publicano, né? Ele era um judeu, mas trabalhava para Roma. Então, o publicano era um povo que cobrava impostos do povo. Alguns cobravam um pouco mais. Não era uma pessoa muito bem querida, né? Não era uma pessoa muito bem quista, né? Mas ainda assim, o que me chama a atenção não é esse fato, mas a atitude que ele teve, que fez com que tudo mudasse na vida dele e na casa dele. E eu tenho sido ministrada por isso, primeiro para mim. Nós estamos vivendo um tempo onde nos falta fome. Onde nos falta fome de Deus, fome da palavra, fome da presença. Nos falta expectativa.
Nos falta uma atitude diferente diante da presença de Jesus. Às vezes nós estamos igual à multidão, né? A gente leu no texto que havia uma multidão cercando Jesus e ele tinha dificuldade em alcançar o propósito dele, que era ver quem era Jesus. Mas ainda assim ele continuou gerando a sua expectativa em ver, em experimentar Jesus, aproveitar aquela oportunidade da presença de Jesus no lugar. Está dando para entender até aqui? Bem? E às vezes, muitas das vezes, nós estamos como a multidão, tão perto do Senhor, sem desfrutar dele, porque não temos a devida fome. Não somos intensos o suficiente. Está dando para entender? Você se identifica? Eu, quando o Senhor falou comigo, eu consegui me identificar nisso. Nessa falta de fome, nessa falta de expectativa, diante da presença de Jesus. Né? Nós cantamos, sua presença é real, aqui nesse lugar. Ele diz, então adorarei, então eu louvarei. Porque Jesus está aqui, amados. É o mesmo Jesus que estava passando ali em Jericó, cercado de multidão. É o mesmo Jesus. O problema é que às vezes a fome é pouca. A expectativa é pouca. O desejo é pouco. A intensidade é pouca. Não é verdade? É para mim essa palavra. E eu tenho orado ao Senhor, falado com o Senhor. Eu tenho uma música que eu gosto muito, que às vezes eu canto e diz, na santa expectativa de uma visitação, será hoje esse dia, ou será amanhã, eu estou à espreita de ti. A música é muito linda, é uma música que fala exatamente sobre esse texto que eu estava ruminando. Expectativa de uma experiência, de uma visitação, sabe? Zaqueu ficou à espreita de Jesus, para saber quem ele era. E ele recebeu o privilégio de levar Jesus para casa. Né? E aí eu me lembrei do texto de Jeremias, eu tenho até falado muito esse texto, numa canção que nós temos cantado, Jeremias 29, pedir a mídia para colocar, por favor. Jeremias 29, 13 e 14. Eu tenho também. Eu vou ler, tá? Diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Aí o 14 diz, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. E ele diz, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Nesse tempo, amado, que nós estamos vivendo, uma das armas que o inimigo mais tem usado é isso, é distração, frieza, um monte de situações, não é verdade? E isso faz com que a gente, às vezes, está tão distraído, tão desgastado, tão desanimado, tão coisa, que a gente está diante de Jesus, mas sem fome, sem expectativa, sem nada, só está ali, tá? Igual a multidão. Igual a multidão. Às vezes no automático. E isso faz com que nós sejamos como a multidão. A multidão seguia Jesus, mas só os intensos, os famintos, viveram experiências sobrenaturais com o Senhor. A gente lê, né, em alguns momentos da passagem de Jesus, alguns relatos impressionantes, né? Tem esse de Zaqueu, tem a do cego de Jericó, tem pessoas que geraram tanta expectativa pela presença de Jesus,
que eles foram tão intensos, e eles viveram milagres tremendos, né? O cego de Jericó, Jesus, filho de Davi, e tantos outros. E nós precisamos estar atentos com relação a isso, porque Jesus está aqui, amém? Jesus está em todos os lugares. A presença dele está em todos os lugares. Quando a gente fala de levar Jesus para casa, Jesus está conosco o tempo todo. Ele está aqui, Ele está conosco na nossa casa. O levar a presença é o levar a Shekinah, é levar a glória manifesta, levar a manifestação da presença, levar o fluir do poder, sabe? Isso, os famintos, os intensos, os que geram expectativas, vivem. Enquanto nós vivemos um tempo onde a gente vem para o culto, é só mais um culto, aí a gente vem, canta a musiquinha, e vai para casa. Aí vem, aí vai para casa, sabe? Nós precisamos gerar expectativas. Porque cada encontro com o Senhor há uma oportunidade. Cada encontro com o Senhor há uma possibilidade. Há algo sobrenatural que pode acontecer. Mas depende da sua expectativa. Depende do tamanho da sua fome. Depende da intensidade com que você vai estar se entregando ao Senhor. Amém? Ele está aqui nesse lugar. Os famintos, os intensos vivem o sobrenatural do Senhor. Amém? E o que nos tira a fome? Eu fico pensando, Senhor, por que isso? O que nos tira a fome? O que tem nos tirado a sede? Do que estamos tão cheios que nos faz sentir satisfeito com tão pouco, se o Senhor tem mais para nós? Não é verdade? O Senhor tem mais para nós. Às vezes nós aqui estamos, às vezes, tão cheios de tantas coisas. E enquanto eu estava anotando, meditando sobre isso, eu me lembrei sobre isso, sabe? Sobre estar cheio. Eu me lembro de tem muito tempo. Até perguntei à minha mãe quando é que foi. Ela falou que eu tinha mais ou menos uns 10 para 11 anos. Eu era bem nova. Foi a primeira vez que eu fui na churrascaria, né? A gente foi na igreja, né? Teve um concurso de rainha de primavera da igreja para a gente arrecadar fundos. Então, aí todas as concorrentes, né, dos primeiros lugares, eu não consegui ser a rainha. Eu fui duquesa. Fui duquesa da primavera, né? Eu tenho muito tempo, acho que eu perguntei, mãe, quanto que foi? Eu tinha 16? Não, era criança, era 10, 11 anos que eu tinha na época. Mas foi a primeira vez que eu fui na churrascaria, né? E assim, aí eu nunca tinha ido, né? Mas a pessoa que está acostumada a ir à churrascaria sabe como é que é o ritmo, né? Tem lá o self-service, né? Mas tem o momento, o top, né? Que é a hora das carnes. Mas eu nunca tinha ido, eu não sabia. Aí tinha lá o self-service, eu enchia o prato de arroz, macarrão, feijão, mas olha, batata frita, né? Porque eu ganhei, né? Fui duquesa, estava tudo liberado. E eu via pessoal assim, tranquilinho, conversando, o prato vazio, aguardando o momento, olha, a expectativa. Esperando, gerando mais fome para o que vem, para o que vinha. Mas eu não sabia. Aí eu de batata frita, macarrão, arroz e feijão, que eu amo arroz e feijão, gente. Eu gosto muito de comer arroz e feijão. Às vezes o pessoal fala, tem coisa para comer arroz e feijão? Como uma coisa diferente? Não, mas eu gosto de arroz e feijão. Isso é muito diferente. Aí o menino comendo, tal. Quando chegou a hora das carnes, não tinha mais fome. Aquelas carnes maravilhosas com alho, assim, aquelas carnes, eu não sei nem o nome das carnes. Gente, eu não conseguia comer. Eu pegava um pedacinho assim, aí a minha amiga que estava do meu lado, a Meire,
come, menina. Não quero mais, não. Não quer, não. Pegava do meu prato, botava no prato dela, comendo. Aí eu, ai. E eu enchi minha barriga de arroz, feijão, batata frita e macarrão. Umas linguiçinhas calabresa que tem vergonha, que estava cortado lá. Chegou na hora do bom. Eu não tinha fome. Traumático. Eu lembro até hoje. Eu traumatizei. Eu nunca não fui numa churrascaria. Eu vou muito a rodízio, né? Aí, cada vez que eu fiquei a oportunidade de ir uma churrascaria, eu falei, agora eu vou me vingar. Eu não como, eu não bebo nada, eu só vou esperar as carnes. Eu vi uma carne, acho que é cupim, eu não sei que carne, uma carne tão linda, cheia de alho, assim, que eles cortam assim, aquilo cai no teu prato. Meu Deus do céu! Mas eu não tinha fome e eu não comi. E eu estava escrevendo isso e eu me lembrei desse momento. E o Espírito Santo falou isso ao meu coração. Às vezes, a gente está cheio de tanta coisa, que nos rouba a fome do Senhor, nos rouba a fome da presença, nos rouba a expectativa do melhor, do principal, do alimento principal, que é Jesus. E eu, nessa noite, eu já vou terminar, porque eu vou ler aquilo que o Senhor foi falando no meu coração, a respeito disso. O que tem te enchido nesses dias? Sabe, porque o diabo, ele não está brincando de ser diabo. Ele tem guerreado contra a igreja para gerar uma igreja sem fome de Deus, sem sede de Deus, sem expectativas. Uma igreja desanimada, apática, não é verdade? Apática. Às vezes a gente está no culto, Jesus está ali passeando, mas não tem fome na igreja. Não tem fome, não tem aquele... Jesus está aqui, Jesus está aqui, Senhor. E sabe, porque esses famintos, esses levam Jesus para casa. Como Zaqueu levou Jesus para casa. Porque ele foi faminto, ele gerou expectativa. Ele não mediu esforços, ele subiu em cima de uma árvore. Ele nem era bem querido naquele lugar. Mas havia nele uma fome, um desejo, uma necessidade de ver quem era Jesus. E eu convido você a pedir ajuda ao Espírito Santo, porque é isso que eu tenho feito depois que eu tenho sido ministrado por essa palavra. E eu compartilho com você, esse é o tempo de buscar ao Senhor. Porque nós estamos vendo esses dias de luta, onde muito tem sido gerado desânimo, né? Tem alguém desanimado aí? Tem dia que eu estou desanimada, né? Ou não? É só eu. Tem dia que eu estou muito desanimada. Mas não deixe o desânimo roubar a tua fome. Mesmo desanimado, seja intenso para com o Senhor. Será que é uma enfermidade? Se for enfermidade, Ele cura. Não sei o que é, o que está nesses dias enchendo a tua mente, enchendo o teu coração. Não sei qual tem sido a sua fraqueza, mas peça ajuda ao Espírito Santo. Vamos pedir por mais fome do Senhor, por mais sede de Deus. Gerar expectativas no Senhor. Em dias de culto, qual é a sua expectativa? Quando você, hoje é quarta-feira, glória a Deus. Hoje é quarta-feira, hoje tem culto. Ou será que você, hoje é quarta-feira. Tem culto. Será que eu vou? Será que eu não vou? Eu vou, porque se eu não for, vão acabar perguntando por que eu não fui. Aí você vem, mas sem fome. Sem fome, sem expectativa nenhuma. E Jesus está aqui. Com a possibilidade de você levar Ele para casa.
Igual Zaqueu levou Jesus para... Ele só queria ver quem era Jesus. E ele levou Jesus... Sabe como é que é isso, né? A expectativa dele era só ver, ele só queria ver. Ah, tem uma pessoa aí que está curando, está fazendo um monte de coisa. Vou ver quem é. Só queria ver. Mas havia tanta fome, havia tanta expectativa que ele subiu na árvore e o próprio Jesus que falou: me convém ficar na tua casa. Você está entendendo? Me convém. A pessoa aí, Marlete, chegar aqui num culto, às vezes está cheio de coisas, de desânimo, de situações, mas nada disso vai roubar a tua fome de Deus, tua expectativa de experimentar Deus, tendo plena convicção de que Ele está aqui. Aí você vem, Jesus está aqui, a presença dEle é real. Ah, então eu adorarei, eu louvarei, e eu vou orar, e você, cheio de fome, se entregou para Ele. Aí Jesus vai olhar para você: me convém na casa da Arlete hoje. Aí você vai para casa levando Ele. E a gente fala: é a presença de Jesus está. O levar Jesus não é a presença física, é a manifestação da presença. É a glória revelando na tua casa. É milagres acontecendo que tu nem imagina. Ué, porque isso aqui está acontecendo. Uau, glória a Deus. Mas foi aquela fome, aquela sede que você gerou no culto, aquela expectativa, aquela entrega diante dEle, sabe? Você foi para casa levando Ele. Está dando para entender? E isso tem sido roubado da igreja. Isso tem sido roubado da igreja. Às vezes a gente canta: fere meu coração com a ferida de fome. A gente não canta isso? Fere com a ferida de sede por ti. A gente canta isso, às vezes a gente canta, mas a gente está sem fome nenhuma, sem sede nenhuma. E Jesus está bem aqui. Ele pode chegar para você: me convém na tua casa, hein? A gente leu aqui, né? Quando a gente chegou lá em casa, quando a gente chegou na casa de Zaqueu, tamanha foi a transformação. O homem mudou, Senhor, o cara não quis saber de mais nada. Senhor, se eu roubei, eu devolvo tudo. Senhor, sabe, Jesus, hoje entrou salvação nessa casa. Você entendeu? Como ele recebeu muito mais do que só ver Jesus. Só por causa da expectativa? Só por causa da fome? O desejo do Espírito Santo, nessa palavra, para mim e também para você, é para que você se comporte de forma diferente diante de Jesus. Principalmente num dia de culto, onde uma boa parte não viu e não veio hoje, né? Cada um por suas razões. Mas é como eu falei, às vezes acontece, né? A gente tem um monte de situações, a gente tem dia que a gente não está desanimado. São situações que nos enchem. Lembra de mim a churrascaria, que eu me enchi de um monte de coisa? São situações que nos enchem no dia a dia. Aí quando chega dia de quarta-feira, a gente, em vez de falar: ai, é quarta-feira, glória a Deus, quarta-feira, Jesus vai estar lá, eu vou botar a minha roupa, eu vou sentar no meu mesmo lugar, e quando alguém me mandar eu levantar a mão, eu vou, e se alguém mandar eu falar aleluia, eu vou gritar aleluia, eu vou, sabe o que é isso? É fome. E nós estamos vivendo um tempo onde a igreja perdeu isso. Uma igreja sem fome, sem sede de Deus, sem expectativa. Uma igreja sem intensidade. E não é diante de homens, é diante de Jesus. É diante de Jesus.
A gente está aqui, né? A gente está no louvor, a gente fala, levanta a tua mão, não sei o que, não sei o que lá. Mas você levanta a tua mão, não é para o ministério de música, é para Jesus. Quando a gente fala, teu pai dá um glória a Deus, você dá um glória a Deus, não é? É para Jesus. E aí, como é que está a tua fome? Como é que está a tua sede? Como é que está a tua expectativa? Como é que está a tua intensidade? Você quer ver Jesus? Fique atento, amados, com aquilo que tem enchido sua mente, teu coração, te alimentando de tanta coisa que rouba de você a fome daquilo que é o essencial, a presença do Senhor. Qual tem sido sua fraqueza? O que está te enchendo você nesses dias que te roubou e me roubou a fome e a sede de Deus? Nós precisamos identificar isso, porque isso é algo que eu tenho também orado, pedido ao Espírito Santo. Já vou terminar, tá, pastor? Perdão. Precisamos identificar o que está te roubando a fome, o que está te roubando a sede, o que está tirando de você a expectativa de ver quem é Jesus, de experimentar do Senhor Jesus. Peça ajuda ao Senhor, peça ajuda ao Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso amigo. Amém? E enquanto eu estava nisso aqui, eu me lembrei que a própria Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos ajuda em nossas fraquezas. Ele pode nos ajudar nessa falta de fome, nessa falta de expectativa, nesses desânimos, nessas situações que roubam a tua fome. Porque, amado, sem fome, sem sede, sem experiência. Quanto mais fome de Deus, mais você recebe. Quanto mais sede da água viva, mais água da vida Ele derrama. Quanto mais fome, mais pão vivo do céu Ele derrama sobre a tua vida. Nós precisamos, nesse tempo, pedir para que o Senhor venha nos aumentar a fome do nosso coração, para que Ele renove as nossas forças, para que Ele nos levante para um tempo de buscá-lo ainda mais. Amém? Porque eu vou repetir aquilo que eu falei lá no início, na primeira parte. Que assim como Zaqueu, ele aplicou um desejo, uma fome, uma intensidade, uma expectativa em saber quem era Jesus e chamou a atenção do Senhor. Zaqueu não só viu Jesus, mas levou ele para casa. Quanto mais nós nos comportarmos com fome na presença do Senhor, determina o tanto que vamos receber dele. A forma que nós nos comportamos diante da presença do Senhor determina o tanto que vamos receber dele. Então, amado, nesse tempo, é um tempo, né? É um tempo de expansão, é um tempo de avanço. Como é que nós vamos expandir e avançar? Sem fome, sem experimentar, sem viver a experiência que o Senhor quer nos dar, porque Ele quer nos dar, Ele quer derramar. Amém? Igreja, essa palavra ao teu coração. Glória a Peça Deus. para que o Espírito Santo continue falando contigo e que o Espírito Santo venha nos dar um coração faminto pelo Senhor. Amém? Dá uma salva de palmas ao Senhor. Palavra tremenda. Ai, Aninha, viu? Te fez bem você não comer carne naquele dia. Olha aí. Viu? Deus te usou hoje.